Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Legado de Escritor. Aqui quem fala é Matheus e hoje vamos falar sobre finais. Mas vai ser um vídeo curto, a gente não vai falar sobre como criar um final bom ou coisa assim. A gente vai falar mais sobre adaptabilidade nos finais. Porque assim, geralmente quando você escreve um livro, você já pensou no começo e até você já pode ter pensado, eu quero terminar de tal jeito o meu livro. Vai ser assim, assim, assado. Tal personagem vai ter esse final, aquele outro personagem vai ter aquele outro final, e enfim, assim por diante. E isso é uma coisa boa, você já ter o final pensado na sua mente, como você quer terminar, porque te dá um objetivo. Você vai meio que preenchendo ali o meio do livro com maneiras para chegar nesse final. É uma coisa boa e ajuda bastante caso você ainda esteja começando a escrever, sabe, ainda tá pegando o jeito de todo esse mundo, tá fazendo seu primeiro livro, coisa assim. Você ter o seu objetivo fixado em mente vai te ajudar a chegar mais fácil nele. Só que não é a única maneira de se fazer. Você pode começar um livro só escrevendo o começo e não sabendo como ele vai terminar. Você não tem a menor ideia de como você vai dar um desfecho. E aí, ali no meio do livro, você pensa nossa, eu bem que poderia fazer tal coisa com esse personagem, né? O personagem, sei lá, João poderia terminar indo para uma outra cidade estudar herbologia. Sei lá, só um exemplo, vai saber, né? E essas ideias vêm nos momentos mais aleatórios possíveis. Você vai estar bebendo água, conversando com alguém, e aí do nada você vai pensar, bem que eu podia fazer tal coisa com tal personagem, né? Ou bem que a história podia acabar desse jeito. E é por isso que é sempre bom você ter algum lugar para você anotar as coisas. Seja no próprio celular, seja no caderninho, independente de onde for, é sempre bom anotar, porque você não vai conseguir lembrar totalmente da sua ideia. Especialmente se a sua ideia veio de um sonho. Uma vez eu tive um sonho lá, e aí veio uma história de um livro, assim, a introdução, sabe? Aí eu anotei tudo e tá lá nos meus projetos para um dia eu fazer. E é muito bom você, sempre conseguir anotar, porque você nunca sabe quando vai surgir uma ideia, quando vai surgir uma inspiração. E pode ser um dos melhores finais que você já vai fazer na sua vida. E é por isso que é bom você ser adaptável, sabe? Tem uma série chamada How I Met Your Mother, onde os diretores, criadores da série lá, eles planejaram o final desde a primeira temporada. Quando chegou na última temporada, eles mantiveram esse final. E, ao longo dos episódios, eles iam dando umas dicas, os famosos easter eggs, que são meio alguns detalhes escondidos ali nas cenas que só os mais observadores conseguem notar. Eles iam deixando essas dicas do que ia acontecer no final ao longo de toda a série, por isso eles não puderam mudar, não puderam adaptar. Já em Guerra Mundial Z, o filme ele teria um final diferente do que a gente conhece. Só que aí eles decidiram mudar um pouco porque ficou meio repetitivo, sabe? O começo do filme ficou repetitivo com o final e muito padrão com outros filmes. Então eles decidiram mudar um pouco para fazer um desfecho totalmente diferente. É muito importante você se adaptar à mudança na sua história, porque você nunca sabe quando você vai pensar em alguma coisa melhor. Ou quando alguém vai te dar uma ideia melhor, nossa, bem que você poderia terminar de tal jeito, né? Aí você fala, verdade. Só que aí pensa assim, você construiu todo o desenvolvimento dos personagens para um final específico e o final que te deram e falaram que ficaria melhor e você também pensa, nossa, ficaria realmente melhor, ele depende de algumas construções diferentes. Pensa que você construiu 3 personagens, um queria viajar ao mundo, um que queria estudar sobre alguma civilização antiga nunca antes vista, e um outro que queria simplesmente viver uma vida pacata na cidade, uma vida assim, trabalhar no escritório, coisa assim, nada surpreendente. E aí, o final que te deram para cada um desses personagens é: o primeiro não conseguiria viajar, iria preferir fazer uma outra coisa da vida, ele preferiu ser professor. O segundo, que ia para a civilização antiga lá estudar, ele descobre que na verdade não quer nada disso e ele se muda pro Japão. E o terceiro, que queria uma vida pacata na sociedade aqui, ele decide que não quer mais isso, quer viver uma vida totalmente diferente, então ele se muda pra praia e vive lá até hoje vendendo arte. É um final totalmente diferente do que estava sendo construído para os personagens. Pode ser bom? Sim, só que você montou toda uma estrutura para cada um deles e você mudou tudo isso. O que pode fazer os leitores falarem, nossa, demorou tudo isso pra ver que nada vai acontecer. Como aconteceu em algumas histórias mais recentes que não conseguiram fazer um desfecho que agradasse a maioria dos fãs. Na verdade, não agradou quase nenhum. Então você tem que pensar muito bem em como você vai desenvolver os personagens para permitir que existam mais finais. E é por isso que é sempre bom você deixar em mente, sei lá, posso terminar a história desse jeito,
desse jeito ou desse jeito. E é por isso que eu gosto muito de jogos ou livros onde você é o personagem. Você tem que fazer as escolhas para levar a determinados finais. Porque isso abre a sua mente para você pensar em várias possibilidades para o futuro das suas histórias. Vai permitir que você pense, eu não preciso terminar desse jeito só, eu posso fazer tal jeito. E aí na hora que você chega lá no final, onde você fala, tá, agora como que eu vou finalizar? Você tem várias opções e vai escolher a que melhor se adequa para sua história naquele momento, para a construção total que você teve. Tá certo que quanto mais você for desenvolvendo e estruturando a sua história, mais você vai encaminhando para um final específico que já vai ficar na sua mente. Mas é sempre bom você ter um leque de opções, porque nunca se sabe quando uma ideia pode superar uma outra que era originalmente o seu final. Então mantenha o livro adaptável a todos esses finais. E se na hora que você escolher um final que vai ser totalmente diferente ali do que você construiu para um personagem ou para o outro, dá uma relida no livro, faz uma revisão ali, muda as partes que você precisa mudar. Claro, sem desestruturar toda a sua história, mantendo a coerência. Você já vai ter uma história toda produzida ali, toda construída bonitinho. Você não precisa destruir ela inteira para fazer um final totalmente diferente. Você pode só pegar, tipo, eu acho que essa parte ficaria melhor assim. Só que nisso que você mudou essa partezinha, você vai ter que encontrar ali outras partes do livro onde referenciam a isto e vai ter que mudar também. Eu, por exemplo, quando fui escrever no livro, eu escrevi lá uma parte que tinha só 10 pessoas. Aí depois eu parei e pensei, nossa, não faz sentido ser só 10 pessoas. Preciso de muito mais. Então eu fiz a revisão e mudei. Ao invés de 10 pessoas, eram 600 que existiam lá naquela sociedade. E isso mudou completamente, tanto algumas batalhas no final, quanto outras partes do livro. Então eu fui melhorando, revisando, vendo onde que eu tinha que mudar e tal. É trabalhoso fazer isso? Sim, é trabalhoso. Eu mesmo fiz 6 revisões para ver se não tava nenhuma ponta solta, se eu não tinha feito uma mudança no começo do livro e no meio dele eu tinha feito uma outra coisa, sabe? Tava totalmente diferente. Mas vale a pena porque essas mudanças podem melhorar 100% o seu livro. Então, sejam adaptáveis nas suas histórias, especialmente os finais. Afinal, se você não der um bom desfecho para sua história, infelizmente ela não será boa. É isso. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco mais sobre adaptabilidade nos livros e especialmente nos finais. Eu vou deixar o link para o meu livro na descrição e nos vemos na próxima. Até!